Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que você está? Como é que você passou de ontem para hoje? Hoje é dia 29/6/2025. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos permitiu acordar e permitiu também a ouvir sua palavra. E se você vai ouvir essa palavra é porque Deus tocou o coração e sabe que você quer crescer, quer buscar mais entendimento, né? Através da palavra. E que Deus possa nos iluminar nesse domingo maravilhoso, para que a gente possa entender um pouco mais sua palavra, né? Então, nós vamos lá começar hoje o capítulo 22. Sem pressa, o importante é a gente aprender, interiorizar aquilo que a gente está aprendendo e viver, né? E viver. Não é fácil viver a palavra, não é fácil. Mas com a força do Espírito Santo, nós conseguiremos, nós venceremos, né? Jesus disse para a gente vigiar e orar. Então é isso que nós temos que fazer todos os dias de nossa vida, para que a gente possa praticar aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor nos ensina, para que a gente possa ter uma vida mais, né, mais linda na presença dele e na presença dos irmãos, né? Principalmente na família, viver uma vida mais saudável, uma vida mais gostosa de ser vivida, né? No trabalho, uma harmonia no trabalho. Quanto vale, né, gente? Não tem dinheiro que pague essa harmonia. E nós vamos começar hoje assim, né? Olha lá que bonito que é o capítulo 22, o primeiro versículo. Boa fama é melhor do que riqueza. E simpatia vale mais que ouro e prata. Olha que lindo, né? É aquilo que a gente estava falando, né? O que é, né? Então, a sua influência, aquilo que você pratica, aquilo que você ensina, né? Para as pessoas, vale muito mais do que ouro e prata, né? A sua reputação, a sua honra, ela está acima de qualquer bem material, né? Boa fama, bom nome, né? Ou seja, nossa reputação é constituída com honestidade, com caráter, com integridade, né? Vale mais do que fortuna, vale mais do que qualquer ouro, qualquer prata, né? Esse versículo nos convida a valorizar a virtude, a retidão e o respeito mútuo, né? São os tesouros que não perdem valor. Então, qual é, né, qual é o legado, né? Qual é a memória que nós estamos deixando para as pessoas que estão passando por nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, né? Qual é o legado que eu tenho passado, né? Qual é a memória que eu tenho deixado? Não quer dizer que a gente precisa ter recursos financeiros, mas como tem sido a caminhada para adquirir sabedoria. Lembra que lá no início do provérbio, ele fala para você vender tudo que você tem para adquirir sabedoria. Por quê? Porque sabedoria vale mais que ouro, vale mais que a prata. Então, se você busca sabedoria, você vai ter muito mais do que ouro e prata, porque ela vale mais do que ouro e prata. Então, a gente viver os ensinamentos de Cristo vai fazer com que a gente busque obter conhecimento cada vez mais, sabedoria cada vez mais, para saber discernir o que é certo e o que é errado, e que a gente possa tomar as melhores decisões, as melhores atitudes em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a tudo aquilo que diz respeito à nossa dignidade como pessoas, né? E viver aquilo que Deus preparou para a gente, né? Que Ele diz que essa terra é nossa, para que a gente desfrute, para que a gente viva com abundância aqui nessa terra. E viver com abundância é tudo mais, além é buscar, né, a sabedoria, porque além da sabedoria, com a sabedoria vai vir tudo mais. Busca primeiro o reino e tudo mais você será acrescentado. Tudo mais, a justiça, os bens materiais, inclusive, né, vem com a sabedoria. Que a gente vai estar... Mas para isso a gente vai ter que fazer o quê? A nossa parte, né? Ir buscar, ir lutar, ir batalhar, não ficar dormindo. Não, que dormindo não vem nada, né? Um domingão aqui, ó, vamos levantar. Vamos lá, versículo 2. Rico e pobre se encontram. Foi Javé quem fez os dois. Veja aqui, esse capítulo, Deus é que faz todas as pessoas, mas ele não fez distinção entre as pessoas, né? Javé não fez um pobre e um rico.
As pessoas vão se tornando aquilo que elas desejam ser. Ah, mas muitas pessoas nasceram em berço de ouro. Tá, mas quem não nasceu em berço de ouro também pode conseguir o ouro. Pode conseguir buscar esse ouro. É o que nós estamos vendo aqui em Provérbios o tempo todo. Busca sabedoria. Não fique aí deitado. Pobreza e resistência. Percebe? Então, e tudo é semeadura e colheita. Não vou colher aquilo que eu não plantar. Né? Não vou colher aquilo que eu não plantar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer a nossa parte, né? Tudo vai depender das minhas escolhas, né? Não adianta eu querer que eu ficar reclamando e ficar lastimando. Ah, fulano tem, eu não tenho, ele é melhor que eu. Não, vai lá, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que tem que ser feito. E Deus vai dar para nós aquilo com aquilo que a gente plantar. Né? Então, eu trouxe para vocês, que eu sempre falo, né? Aquela história, aquela parábola, né? Da Bíblia que fala que a um foi dado 10, a outro foi dado 5, a outro foi dado 1, né? Não, a um foi dado 5, a um foi dado 2, a outro foi dado 1. E em Mateus 25, do 14 ao 30, depois vocês podem ir lá ver, né? Mateus 25, né? Mateus 25, do versículo 14, ele vai contar a parábola inteira, né? Mas o versículo que fala sobre quanto mais você tem, mais você terá, e quanto menos, menos você terá, é o 29. Então, ó, 14 e 29, ele fala assim, ó. Capítulo 25, né? Então, vamos lá, só pra gente ver aqui, rapidinho. Ó, capítulo 25, versículo 29. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é o versículo 29. Mas para você entender toda a história, você vai ler lá, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Que aí você vai conhecer a história inteira, que vai contar do fazendeiro, que ele vai, né? E deixa para os seus empregados e entrega os bens para os seus empregados, percebe? Então, aqui é bens mesmo, né? Bens materiais mesmo. O que você tem feito com seus bens materiais? O que você tem feito com o seu dinheiro, por exemplo, que você ganha? Lembra que a gente falava no capítulo anterior, né? Nos versículos anteriores, que a gente falava assim, o que você tem feito com aquilo que você ganha? Você tem esbanjado tudo, gastado tudo com festa, com vinho, com carne, ou seja, fazendo só festas? Então, aquilo que você tem feito com o que você tem é o que você está plantando. Então, você está guardando uma parte, você está fazendo uma previsão para você, né? Uma provisão, né, para o seu futuro. Não é previsão, é provisão mesmo. Você guardar para você ter, plantando, guardando, aplicando seu dinheiro. Então, a gente tem que ter sabedoria. Não podemos esperar que tudo venha, né, caindo nas nossas mãos. Nós temos que ir lá fazer a nossa parte, né? Então, vamos lá agora. Versículo 3. O esperto vê o perigo e se esconde, e o ingênuo avança e se sai mal. Então, a Bíblia inteira, a gente vai ver que a gente vai falar, ele vai falar do sábio, do tolo, né, do insensato e do preguiçoso. Então, o sábio, o tolo, o insensato e o preguiçoso. O provérbio inteiro vai falar disso. Então, o esperto, ele vê o perigo e se esconde, ou seja, o sábio, né? O sensato. E a pessoa ingênua, o que é a pessoa ingênua? Aquela que não tem, ela ainda é simples. E muitas vezes as pessoas aproveitam, né, dessa simplicidade das pessoas. Isso a gente vai ver aqui também em outro versículo que fala. Então a gente tem que buscar cada vez mais. Não é que a gente tem que ser, então tem que ver maldade em tudo. Não, pelo contrário. A gente tem que ver o que é real em tudo. Né? Buscar o conhecimento, buscar a sabedoria para que a gente possa discernir aquilo que é certo para a minha vida e aquilo que não é. Para mim sair da ingenuidade. Porque quando a gente é ingênuo, a gente vai conforme
vai a correnteza, a gente vai junto, vai se atropelando, né? E a gente tem que buscar a prudência, né? No capítulo 8 do Provérbios, ele fala que se você for inexperiente, eu acho que todos nós aqui somos, então a gente tem que buscar a prudência. Pois a prudência, ela é a irmã da sabedoria, né? E tem até um versículo que fala que a prudência, ela mora junto com a sabedoria, né? Em outras Bíblias fala que ela é vizinha da sabedoria. Então, logo, se você quiser buscar a sabedoria, busque a prudência. E se você buscar a prudência, vai vir a sabedoria. Então, elas vivem junto. E o que significa? Que no mesmo ambiente, né? Elas vivem juntas no mesmo ambiente, ou seja, têm os mesmos princípios, os mesmos costumes. Quem é prudente busca refúgio, analisa a circunstância. Já o ingênuo, ele é inexperiente e ele deixa a prudência de lado e segue adiante, sofrendo as consequências de suas atitudes. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas parece que quanto mais eu faço, mais, né? Não é que quanto mais eu faço. E quanto mais você faz, mais o resultado você terá. Bons ou maus, depende da escolha que você faz. Depende da escolha que a gente faz, a gente vai colher os frutos, né? Então, a prudência é você olhar para dentro de si, é você analisar se realmente vale a pena ou não determinadas atitudes, determinadas decisões na nossa vida, né? Então, e aqui temos 3 tópicos que podem ajudar. Ó, primeiro, nas finanças. Olha a sabedoria falando. Nas finanças, é evitar dívidas arriscadas, né? Para a gente buscar sabedoria, evite dívidas. Tem pessoas que vivem fazendo dívida e o salário quando recebe só para pagar dívida. Eu sei muito bem, conheço muito bem essas histórias, principalmente pessoas aposentadas. Pessoas da família que acabam usando, né, da simplicidade, da ingenuidade dos idosos, acabam fazendo empréstimos no nome das pessoas e as pessoas ficam praticamente sem o salário, né? Então, nas finanças, evite dívidas, né? Seja esperto, aplique seu dinheiro ao invés de você ficar fazendo financiamento. Compre aquilo que é o necessário, o básico para você poder viver. Não precisa de muito para viver. Tem a alimentação que é essencial e depois as outras coisas. Busque cada vez mais, né, você fazer aquilo que você precisa fazer para que você possa adquirir cada vez mais, né? Buscando sabedoria, você vai ter atitudes certas e corretas para você viver financeiramente melhor. E nas relações, ó. Nas relações, evite companhias e ambientes, né, que não vão te fazer crescer e nem vão te fazer melhor. Então, cuidado nas relações, evite más companhias, evite ambientes que não vai fazer você crescer. Procure ambientes que você quer, que faz aquilo que você está querendo fazer, né? Ambientes que vai fazer você crescer, que vai fazer você prosperar. Cuidado com os ambientes que você frequenta. E no dia a dia, olha lá, no dia a dia prevenir acidentes, né? Evitar lugares perigosos. Até acidente na rua, acidente, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entra tão assim, ingenuamente despercebido, acontece muitas coisas. Então, ficar atento, né? Cuidado com, principalmente pessoas, né, estranhas, com os golpes. Hoje tem muitos golpes, então veja, a gente tem que adquirir sagacidade, adquirir sabedoria. Sair de ser ingênuo, né? Sair da ingenuidade, né? Então vamos lá agora, versículo 4. Os frutos da humildade são o temor de Javé, a riqueza, a honra e a vida. Olha, o fruto da humildade. Em 1 Pedro 5,5, né? 1 Pedro 5,5, anota aí, depois você vai lá ver que ele vai falar da humildade. Tiago 4,6 vai falar da humildade. Mateus 5,5 também vai falar da humildade. Então, os frutos da humildade. Lembrando que o temor ao Javé, né? O Senhor não é ter medo dele. O que é? É você ter um extremo respeito, uma extrema obediência. Lembra que nós dizíamos ontem que ele é o nosso único e verdadeiro Deus, aquele que nós temos que nos curvar, aquele que nós temos que adorar. Ele é a única pessoa que nós devemos adorar. Cuidado com os ídolos que nós fazemos ídolos, né?
cantores, pessoas famosas, cuidado com isso. Eles não são nossos ídolos. Eles são pessoas que por trás carrega talvez muito rancor, muito desamor, uma vida que talvez eles vivem somente pelo dinheiro e não tem muita sabedoria. Cuidado, não, lógico, nós não vamos generalizar, mas cuidado não fazer pessoas seus ídolos e achar que eles são as pessoas que você tem que imitar. Não, nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, porque esse mundo aqui é passageiro, lembra? Né? Esse mundo é passageiro. Nós temos que viver bem aqui, viver aquilo que Deus nos preparou para nós. Mas esse mundo ele é passageiro e nós precisamos viver em harmonia com as pessoas, mas adorar somente a Deus. Viver bem com as pessoas, mas buscar a cada vez mais conhecer a Deus e adorar nesse nosso Deus com extremo respeito, com extrema obediência. Então, quer ver que lindo que é isso aqui, ó? Então, os frutos, né? Os frutos que nós vamos colher será o quê? A riqueza, a honra e a vida. Porque os frutos da humildade são o quê? A riqueza, a honra e a vida. Busque sabedoria para que você possa, olha aqui, o próprio versículo está falando, a própria palavra. Os frutos da humildade. O que é ser humilde? É ser humilde, não ser arrogante, né? Você ser uma pessoa que ama as pessoas, assim como Deus nos ama, porque o que ele mais ama nesse mundo, nessa terra, são os seus filhos, né? São as pessoas. Então, ser humilde de ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas despertem para a vida, fazer com que as pessoas acordem para a vida, né? É isso que nós precisamos fazer, né? Esse é o nosso propósito, fazer com que mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e esse Deus que quer que nós sejamos humildes para que a gente possa ter tudo aquilo que Ele deu para nós, que é riqueza, honra e a vida longa, né? Vamos lá, versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem se cuida fica longe dele. Então, olha, durante aqui nós falamos também, né? Durante a leitura dos provérbios, a gente está sempre convidando a buscar sabedoria e fugir o quê? Da tolice. E como é que eu faço, então? Como eu disse agora há pouco, né? Fugindo dos ambientes que não geram crescimento, que não nos aproxima de Deus, né? Vendo que um vai completando o outro, né? Então, no caminho do tolo, do preguiçoso, você sempre encontrará espinhos. Porque ele sempre vai estar achando dificuldade. O que é espinho? É sempre reclamando, achando dificuldade, achando que não dá para me fazer. Sempre ai, né? Não é assim, não, tá difícil? Tá, mas eu vou enfrentar, eu vou buscar, eu vou lutar e eu vou conseguir. É determinação, disciplina, né? Então, veja, sempre em Provérbios estaremos encontrando, então, esses 3 tipos de pessoa, né? O sábio, o tolo e o preguiçoso. Então, nós já sabemos que no terreno do preguiçoso não vai dar fruto. Por quê? No dia da colheita, o preguiçoso vai lá e não vai encontrar nada. Porque não quis semear, né? No tempo certo. Não quis semear no tempo certo, fica só falando assim, amanhã eu vou, né? Então o passarinho fala, amanhã eu vou, parece que ele até fala amanhã eu vou, né? Então ele tá insultando você, você tá falando que você vai amanhã, então as coisas não vão acontecer hoje, não vão acontecer também para você no futuro. Ou seja, se você não tá plantando hoje, amanhã você não colhe. O que é amanhã? Amanhã vai se tornar hoje daqui a pouco, certo? Então, não vamos ficar esperando, não, porque a vida vai passando e na hora da colheita a gente não vai encontrar nada porque não semeou. E o mato e os espinhos vão o quê? Os matos e os espinhos vão crescer e, como diz o versículo, vai haver espinhos, né? E armadilhas. Por quê? Você está plantando aquilo que você vai colher só uma armadilha para você cair nela mesmo. Vai morrer de fome, vai passar necessidade, né? Então vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos parar de ficar com ai e vamos lutar e fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? Para que a gente possa ter cada vez mais vida e vida em abundância. Agora vamos só para terminar o versículo 6. Olha, eduque o jovem no caminho a seguir e até a velhice ele não se desviará. Gente, é maravilhoso. Esse versículo é maravilhoso, né? Esse versículo é aquilo que a gente já vem falando bastante vezes. Quantas vezes a gente vem falando sobre esse versículo, né? Nós temos que ensinar as crianças, ensinar os jovens,
para que eles tenham, desde pequenininho, já começam a ter sabedoria, já comecem a entrar no caminho de Deus, procurando ler a Bíblia. Crianças pequenininhas, começam a aprender a ler, já começa a ensinar eles a ler a Bíblia. Façam isso para que você, no futuro, você não venha se envergonhar do seu filho, não venha sofrer pelo seu filho. Lembra que outros versículos a gente sempre falava, né? Que o filho que não obedece é desgraça para o pai, e a humilhação, né? Humilhação para o pai, e a tristeza da mãe. Por quê? Porque nós precisamos educar eles agora, quando são pequenos. Porque senão a gente não deixa para amanhã, não. Ela no ventre da mãe já começar a falar sobre Deus, começar a falar, né? Leia aquele livro que eu já falei para vocês, né? Pais Sábios, Filhos Brilhantes. E vai lendo os outros livros que fala também de como a gente educar melhor. Augusto Cury tem muitos livros que vai nos ajudar, né? Cuidado com os celulares, cuidado com os que os seus filhos estão assistindo, cuidado com quem cuida de seus filhos. Veja se as pessoas que cuidam do seu filho, ela tem os mesmos pensamentos que você. Treine essa pessoa também na sabedoria, treine nos caminhos do Senhor para que ela eduque seu filho, que eu sei que muitas vezes a gente trabalha e nós temos que deixar nossos filhos com outras pessoas. Mas treine essas pessoas, eduque essas pessoas para que elas sejam sábias também e possam cuidar de seus filhos. Porque não adianta você ter raiva, ódio, né, da pessoa que está cuidando do seu filho, né, falar, nossa, essa pessoa não cuida direito. Não, ensine ela, eduque ela, para que ela possa cuidar bem dos seus filhos. E se ele fica na creche ou em algum lugar, né, numa escolinha, converse também com os professores. Eduque os professores, né, para que eles possam conhecer a palavra de Deus e viver melhor. Você não precisa ficar pregando a palavra de Deus dentro de uma escola, mas eu posso viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para ser só pregada, é para ser anunciada e vivida. Então vamos educar cada vez mais o jovem, né, e a criança. A criança desde pequenininho, né, para que ela possa, né, seguir os caminhos da sabedoria, que aí elas vão trilhar, né, caminhos que não vai levar ela para a perversidade. Então, se a gente... Aqui ó, a palavra é luz e vida para os nossos caminhos. Então, se nós ensinarmos às crianças e aos jovens, não tem como eles se desviar. Muito embora o mundo está aí, pregando muitas coisas erradas, então nós precisamos ser mais fortes do que o mundo. E anunciar, e pregar, e viver. Porque não adianta você ensinar seu filho também não viver aquilo que você está ensinando. Nós temos que viver. A vivência é que é uma atitude, né? Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, nós temos que viver, sim, mas devemos que ensinar também, porque nós precisamos conhecer, porque nós vamos viver através do nosso conhecimento. Não tem como a gente viver se a gente não conhecer, né? Então, que seja essa reflexão para hoje, que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente busque cada vez mais conhecer para que a gente possa viver, e que seu domingo seja maravilhoso. Vai curtir o seu domingo com a sua família, vai viver, né, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais, que você vive com seus pais. Ame-o e respeite-o cada vez mais para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo melhor para se viver, um mundo mais justo, né? Plantando aquilo que a gente precisa plantar para que a gente possa colher. Tudo que eu planto, eu colho, né? Um bom domingo para você, fique com Deus, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, sua empresa, seus negócios, seu trabalho. Fique com Deus, beijo no coração, tchau!